Olá para você que nos acompanha nos canais digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Seguimos aqui na 30ª edição do FutureCon, debatendo conectividade, tecnologia, comunicação, basicamente tudo que permeia a nossa vida hoje em dia, mesmo que a gente não perceba, em todos os momentos a gente está debatendo, entendendo e vivendo nesse mundo da tecnologia. Por isso, seguimos aqui no FutureCon e agora ao meu lado, vice-presidente da Abranet, Associação Brasileira de Internet, Gesaías Arruda. Estava conversando com o vice-presidente, aliás, antes da gente começar essa gravação, sobre conectividade. Foi um assunto que eu achei bastante interessante, que muitos ouvintes, muitas das pessoas que nos acompanham perguntam. Então, já abro a primeira pergunta para o senhor, vice-presidente, sobre os caminhos, as dificuldades e o que a gente pode ter nos próximos anos da conectividade, para fazer com que todo mundo no país, ou pelo menos grande parte do país, consiga ter um acesso à internet pelo menos semelhante quando a gente está falando dos grandes polos e também das cidades menores. Então, primeiro, muito obrigado por participar aqui conosco e estendo essa pergunta ao senhor. Obrigado pelo convite. Bom, falar sobre conectividade no Brasil é um desafio. O Brasil é um país de tamanhos continentais e nós temos diversos tipos de conectividade. Um dos indicadores que começou a ser utilizado no Brasil foi o de conectividade significativa. Isso são indicadores mínimos de que as pessoas têm acesso à internet. E o número, ele ainda é um número pouco expressivo, é um número de 22% em média no país. Quando nós olhamos para a região norte e nordeste do Brasil, é onde nós temos as maiores dificuldades. Então, a região nordeste tem 11% de conectividade significativa, a região norte 12%. Mas 90% do Brasil já tem algum tipo de conectividade. Os desafios, eles são em que sentido? A região norte, por exemplo, é uma região muito grande, 62 municípios no Amazonas, na região norte inteira 450, mas as distâncias são muito grandes. Então o governo federal tem um projeto chamado Norte Conectado, que tem por objetivo conectar pelos leitos dos rios da Amazônia todos os estados da região norte. Então nós temos conexões via rádio, conexões via satélite, nós temos os pequenos provedores, que são os associados da Abranet, que estão de norte a sul também, trabalhando na última milha, que é a forma como nós dizemos que é a chegada na casa do cliente, ou chegada nos lugares, buscando tecnologias de todas as formas, satélites de baixa órbita, links via rádio. Então isso daí é um desafio. Sim, a região centro-sul, a região sudeste e do sul, ela é muito mais atendida pela facilidade da interconexão por estradas, a facilidade da densidade demográfica, que é muito maior, então você tem muito mais conectividade, muito mais fibra ótica, mas nós também temos o desafio do 5G, que é um questionamento sempre muito feito, né? Hoje o Brasil tem 60% do território atendido por 5G, mas muito mais em cidades com mais de 100 mil habitantes. Algumas cidades nós não temos nem conexão ainda em 3G. E esse é um desafio muito grande, porque no momento em que nós já estamos falando da evolução do 5G, nós temos lugares que ainda não têm nenhum tipo de conexão. Isso traz oportunidades? Sim. Traz oportunidades para o pequeno provedor, traz oportunidades para as operadoras, mas no momento em que a gente está falando sobre o avanço da inteligência artificial, nós não podemos esquecer de que a infraestrutura básica ela é necessária para que nós demos os próximos passos. Vice-presidente, o que isso significa na prática? Porque para muita gente o 3G, o 4G, o 5G é só uma combinação de letras e números, mas o que dá para a gente colocar, principalmente de uma diferença de conectividade, tecnologia, de alguém que vive na região sudeste, como o senhor falou, que já está chegando no 6G daqui a pouco, e alguém que não tem nem o 3G, no dia a dia, o que isso é impactante? Eu vou dar um exemplo simples. Após a pandemia, o governo federal colocou dentro de um aplicativo todos os serviços básicos. Educação, saúde, informações sobre aposentadoria, sobre recebimento de benefícios. Imagine você que com uma conexão 2 ou 3G, muito provavelmente você não consegue ter acesso a esses recursos. Quando você tem uma conexão de 4 ou 5G, você está apto não só para usar, mas você está apto também para fazer uma teleconsulta pelo seu celular. Você está apto para assistir uma aula online, independente seja pelo celular ou por um outro dispositivo. Então o que muda do 3 para o 4 para o 5 sempre é a velocidade e a forma como você consegue alcançar os dados. Então a conectividade, ela muitas das vezes ela tem uma conotação errada. As pessoas acham, as pessoas querem internet para um streaming ou para uma plataforma de vídeos ou para um jogo. Não.
Hoje, quando nós falamos de conectividade, nós estamos falando de inclusão social, nós estamos falando de inclusão digital, nós estamos falando de cidadania digital. Então imagine que nós estivéssemos aqui nessa conversa sem um celular conectado à internet ou sem um computador conectado à internet, nada disso seria possível. Então imagine em lugares que você não tem nenhum tipo de conectividade. Você também não bancariza esses lugares, você não gera negócio, você não gera valor. Em todo momento você está colocando um atravessador no meio do processo. Quando eu levo conectividade, eu vou muito mais além. Eu levo educação, eu levo saúde, eu levo segurança. Jesaías Arruda, vice-presidente da Abranet conosco. Novamente, muito obrigado por ter participado dessa entrevista aqui para o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nós vamos seguir agora acompanhando o FutureCon, um dos maiores eventos do mundo sobre tecnologia, sobre conectividade, e a gente aprendeu um pouco agora, um pouco mais sobre a importância da gente debater esses temas de maneira recorrente. FutureCon é mais uma oportunidade, então novamente agradeço o senhor, e para quem quiser seguir acompanhando os nossos conteúdos, nas salas digitais, nos ambientes digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, eles estão à disposição, então você pode acessar sempre que você quiser. Muito obrigado por ter nos acompanhado.